Olá pessoal, aqui é o professor Jadilson Paiva e estou produzindo aqui o meu primeiro vídeo de teste. É um vídeo sem edição, um vídeo informal e o intuito é eu tentar me adaptar aqui com a plataforma da qual estou produzindo o vídeo e também prover uma série de outros vídeos para compartilhar aí com os meus alunos, ex-alunos de disciplinas e comunidade em geral, da qual se interessar pelo assunto pertinente que eu aborde. Neste primeiro vídeo eu vou estar falando aqui de uma exploração ao dump de memória. É um tema em que vai abordar aqui conhecimentos de arquitetura de computadores, sistemas operacionais e segurança. Então essas três áreas vão estar alinhadas aí no que eu estou tentando mostrar. Então, falando em dump de memória, tecnicamente, o que seria isso? Dump de memória significa o seguinte: é eu entrar diretamente na memória RAM do computador e verificar os binários que estão lá. Bom, o que é que isso vai dar, qual é a finalidade e os impactos, é isso que eu vou tentar mostrar. Uma das muitas coisas que eu posso fazer praticando este tipo de exploração. Então, para quem já conhece de sistemas operacionais, sabe que nós, em modo usuário, nós como usuários, estamos isolados do que realmente a coisa acontece e é provida e é controlada pelo kernel do sistema operacional em execução. Então, esse controle aqui, ele é executado através dos anéis do processadores, que na verdade são 4 anéis que vão de ring 0 até ring 3, só que as aplicações normais dos sistemas operacionais só usam esses 2 anéis, que seria ring 3 e ring 0. Ou seja, ring 3 o que tem um acesso restrito, e aí através das chamadas de sistema do sistema operacional é que as aplicações teriam acesso ao ring 0. Bom, isso aí é uma teoria clássica lá de sistemas operacionais que a gente já conhece, mas se eu quero verificar o dump de memória especificamente, significa que eu vou usar alguma aplicação que vai me permitir eu permear entre a realidade do ring 3, ou seja, verificar os binários de ring 3 e verificar também os binários de ring 0, ou seja, eu vou ter acesso aos controles do kernel, enfim. Então, se eu consigo permear entre esses dois mundos, do qual eu não podia anteriormente, ou seja, eu só estava permeando aqui em modo usuário, então isso significa que eu posso também fazer edições, ou seja, eu posso fazer edições aqui em kernel mode ou posso fazer edições diretamente em user mode através do dump de memória, ou seja, verificando os binários diretamente. Bom, talvez esteja confuso aí no início para vocês, para qual o sentido disso, mas o que eu vou tentar mostrar a vocês, vocês vão achar aqui uma finalidade e vão ficar até um tanto meio que preocupados, que é uma exploração que eu estou tentando mostrar, exploração à memória RAM. Então, nesse vídeo eu vou tentar mostrar aqui o teste do seguinte: eu vou estar aqui com um arquivo que está salvo em disco, ok? Deixa eu apagar aqui o que eu escrevi na memória RAM. Então, esse arquivo vai estar em disco. O que acontece? Eu vou abrir o arquivo e o sistema operacional vai fazer o papel dele. A abertura do arquivo implica em trazer tecnicamente a estrutura do arquivo aqui para a minha memória RAM diretamente, certo? Só que aqui em ring 3 a coisa é abstraída para mim e eu vou verificar esse arquivo em alto nível, ou seja, o texto. Então, deixa eu vir para cá, deixa eu já abrir aqui no Word, ok? Vou esperar. Abertura. E aqui eu vou abrir um arquivo recente, certo? E aqui está um arquivo de muitas páginas, o intuito é esse mesmo, tem muitas páginas aqui, ele ainda está carregando, ok? Tem 127 páginas, então eu vou deixar ele aberto. Então, tecnicamente, eu estou vendo aqui em modo usuário a coisa abstraída, só que na realidade, esse arquivo, tecnicamente, ele vai estar aqui em memória RAM.
com os seus binários prontos, ou colocados aqui na memória RAM. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou usar uma ferramenta que vai me permitir eu ir diretamente nesses binários. Então, se eu consigo enxergar diretamente esses binários, eu vou ter condições de fazer alterações. E aí, a partir dessas alterações, é que a gente vai entender o que é que pode acontecer, o que é que pode implicar nessa exploração. Então, eu vou usar aqui uma ferramenta chamada UNIX. E essa ferramenta, ela vai me permitir eu ir aqui diretamente à memória RAM e verificar a memória de execução. Então eu vou localizar aqui o processo. Vejam que eu estou aqui vendo a memória por completo. Então, se eu vejo a memória por completo, significa que eu também posso verificar aqui ring 0. Posso verificar tudo. Mas aqui eu vou especificamente no processo do Word, e aqui eu vou diretamente na memória primária dele para ver o que é que esse processo tem residente aqui na minha memória RAM. Bom, não cabe nesse vídeo agora explicar especificamente o que é que está sendo representado aqui, o que é que esse editor hexadecimal, que na verdade é o que essa ferramenta faz. Mas aqui rapidamente, vocês estão vendo aqui os binários, eu chamo de binários, embora isso aqui está sendo mostrado em uma base hexadecimal. E aqui está uma tradução para o mundo ASCII, ok? Mas o que é que acontece? Eu vou tentar localizar esse texto aqui chamado apresentação, ok? Então eu vou lá para a ferramenta, mando aqui localizar, já está aqui, ok? O texto de apresentação. E ele vai fazer a localização e ele já encontrou aqui um hits. Então, nós aqui, né, diretamente na memória RAM, estamos verificando aqui, ó, estão vendo? Aqui estamos diretamente na memória RAM, aqui estão os seus binários e aqui neste lado está a representação em ASCII. Do mesmo jeito que estamos vendo aqui em alto nível. Então, se eu estou vendo isso aqui, eu vou fazer uma coisa interessante. Eu vou fazer uma alteração. Então, eu vou botar aqui, ó, um X. X, 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 X e X. Então, fiz essa alteração aqui. Então, a partir do ponto que eu faço a alteração em memória, vou salvar, ok? E aqui vou fechar. Então, agora surge a pergunta. Não vou abrir aqui o arquivo agora. Vou aqui para o Paint para a gente ver. Então, a pergunta é, o que é que acontece se eu faço uma alteração diretamente aqui na memória RAM? Ou seja, se eu estou fazendo aqui a alteração diretamente na memória RAM, significa que a aplicação Word ela vai verificar que eu alterei? O sistema operacional vai verificar que eu alterei? Então, é isso que eu vou deixar no ar para vocês, para que vocês discutam depois, após esse vídeo, porque o intuito é esse, gerar essa discussão, ok? Essa exploração eu comecei a fazê-la a partir de 2012, ok? E é bem interessante o efeito que ela vai provocar, que é o que eu vou tentar mostrar aqui. Então, é esperado que se eu faça essa alteração, significa que a partir do ponto que eu abra, volte aqui a janela aberta do Word, eu espere que em vez de o nome capítulo, apareça o X. Mas quando eu vejo aqui, tá o nome capítulo 1 novamente. Bom, e então, será que está errado? Será que eu não abri o processo certo? Ou será que não tem uma ligação? Enfim, mas aqui eu vou tentar fazer o seguinte, eu vou rolar aqui o texto, ok? Vou ler o texto e quando eu volto, o texto está lá alterado novamente. Bom, porque como deu certo, é isso que eu vou deixar para vocês discutirem, certo? E aí, essa discussão chegar até a mim para a gente gerar discussão e saber, ou tecer os porquês do porquê isso aconteceu. Então, tá aqui, alterou. Então a pergunta é o seguinte, se eu fechar aqui o Word, será que ele vai pedir para salvar? Então vamos lá, vou fechar. Não pediu para salvar. Então significa que a aplicação do Word, ela não entendeu que eu fiz essa alteração.
E realmente isso é esperado. Por quê? Porque se eu estou acessando a memória RAM diretamente, significa que eu estou fazendo toda essa alteração por debaixo da aplicação. Ou seja, a aplicação ela não entendeu que eu fiz essa alteração. Certo? Mas agora tem outra coisa interessante. E o que é que acontece se eu abrir novamente o texto? Vamos lá. Será que salvou? Bem, a aplicação não pediu para salvar, então significa que se eu abrir o arquivo tem que estar o nome novamente capítulo, não é isso? E, uou! Olha só que coisa interessante. Eu não pedi para salvar, só fiz apenas uma alteração lá no dump de memória, da memória em execução, e o arquivo ele foi salvo em disco, sem a aplicação ela pedir para o usuário salvar, ou sem eu fazer um salvamento diretamente em disco. Bom, então eu vou deixar para vocês aí as dúvidas. Sei que vocês ficaram encucados, com certeza, até porque é a primeira vez que quando eu fiz isso lá em 2012, eu fiquei bastante encucado. Claro, se eu fui atrás dessa exploração, significa dentro do que eu entendia sobre esses sistemas, eu meio que já esperava algo do tipo, mas eu fiquei surpreso com a questão do salvamento. E aí eu deixo para vocês a dúvida, para vocês começarem a pensar e discutir e a gente tentar chegar em um consenso. Então, pessoal, esse aqui é o meu primeiro vídeo de teste e eu espero me empolgar aí e começar a tecer outros vídeos e começar a fazer uma série. Então, um abraço, pessoal, e até a próxima.